porque pode acontecer de alguns dos senhores ter que fazer a sub. Essa matéria cai na sub. Então, vamos lá, a questão número 1. Só a resposta que a pergunta já foi lida. A questão número 1, o ato do governador é nulo, porque um dos princípios que norteiam a jurisdição é o princípio da indelegabilidade, tá? E o da investidura. Só pode exercer a função de juiz, a profissão de juiz, quem passa do concurso de provas e títulos. E não pode ser delegada a ninguém. É só o juiz que tem o poder de exercer a jurisdição. Então, o ato por si é nulo, tá? O ato é nulo, tudo bem? E se a cidade tiver sem juiz, chama-se juiz de outra cidade, dentro do mesmo estado ou da mesma região, no caso da Justiça Federal, para exercer a jurisdição naquela comarca em que não tem juiz. Ok? Essa é a resposta da questão número 1. A questão número 2. Numa audiência de instrução, que se tratava de uma indenização por danos morais e materiais, alguns estagiários queriam assistir para aprender a forma de funcionamento do mesmo. Todavia, o juiz negou a presença dos estagiários, alegando que o ato é particular. Mas a resposta do juiz foi correta? Por qual motivo? Justifique e fundamente. Bom, em primeiro lugar, o princípio que norteia o processo é o da publicidade dos atos processuais. Tá? O princípio está lá no artigo 11 do CPC e 560 da Constituição. Em regra, todo o ato processual é público, exceto aqueles em que a intimidade das pessoas é exposta, aqueles em que sigilos constitucionalmente segurados são expostos, ou em outras questões em que o poder público assim o exija. Somente em poucos casos existe o que a gente denomina de segredo de justiça. Indenização por danos morais não se enquadra nele. Uma audiência de alimentos ou de divórcio, por exemplo. Aí é segredo de justiça, aí o juiz estaria correto. Agora, o que se diz respeito a uma indenização, que é processo particular envolvendo particulares, e que não tem um interesse relevante para restringir a publicidade, esse ato do juiz é nulo. Ele poderia até considerar, talvez, o prédio não suporta, ou a sala está cheia, ou alguma coisa nesse sentido. Agora, proibir, alegando que a lei não permite a presença em audiência, é falácia. O ato é nulo do juiz. O juiz não pode fazer isso. O processo é público e o juiz deve franquear, logicamente, obedecendo, eventualmente, a lotação da sala, obedecendo, evidentemente, o bom senso. E às vezes o estagiário vai assistir a audiência e ficar conversando, e não deve ficar quietinho, fazendo as anotações respectivas. E é isso. A audiência por si ela é pública. Não pode ser restringido o direito de quem quer que seja assistido. A mesma coisa, por exemplo, processos do tribunal do júri. Normalmente o que o juiz limita no júri em relação a potencial perigo e risco para as pessoas que assistem, por exemplo. Pessoas muito poderosas dentro de organizações criminosas. Lá, em alguns casos, o juiz restringe a entrada das pessoas, até porque medida de segurança. Entretanto, impedir que o público assista vai contra a publicidade, tá? Que também supera lá no penal. Tudo bem? Número 3. Dentre as garantias da atividade jurisdicional estão a vitaliciedade e inamovibilidade do juiz. Explique e justifique tais garantias fundamentais. Bom, a fundamentação está no artigo 95 da Constituição, né, que fala justamente das garantias do magistrado. A vitaliciedade ela ocorre depois que o juiz, aprovado no concurso de provas e títulos, é nomeado não, é nomeado, tem a nomeação publicada no Diário Oficial e toma posse, ele tem um período de estágio probatório de 2 anos, né, que todo servidor público, quando entra no serviço público, ele passa pelo estágio probatório, até adquirir estabilidade. Servidores públicos convencionais é 3 anos, o juiz é 2 anos. Passou 2 anos do juiz, ele torna-se vitalício no cargo. O que é isso, vitalício?
Ele jamais deixará de ser juiz por decisões alheias à sua vontade. Ele pode até deixar de ser juiz, por exemplo. O ex-ministro Moro deixou de ser juiz por livre e espontânea vontade dele. Cresceu o olho, achando que ia ser ministro da Justiça, ia ser o paladino da Justiça, ia assumir a cadeira no Supremo. Acabou não acontecendo nada disso, pelos motivos que nós estamos vendo no noticiário diariamente. Mas ele era juiz, era vitalício e quis deixar de ser juiz, perdeu a vitaliciedade. Agora, os demais juízes, não. Eles continuam sendo vitalícios. Continuam sendo juízes de direito. O professor até aposentado, ele continua juiz? Sim. Mas ele recebe a alcunha de juiz aposentado. Ele não tem uma magistratura, ele não tem uma vara para exercer, para julgar. Ele não tem uma sessão judiciária para decidir. Ele é juiz, porém está afastado do serviço, é aposentado. Tá? Ele não deixa de ser juiz em razão disso. Se ele fosse licenciar para algum cargo público, por exemplo, ele pode pedir a licença. Mas normalmente são juízes que pedem o afastamento. Por exemplo, os governadores do Rio de Janeiro e Maranhão são ex-juízes federais. E, se não me engano, eles são aposentados. Aposentaram para ingressar na política. Então, a questão da vitaliciedade é essa. E da inamovibilidade, também está no artigo 95, ela descreve que o juiz não é obrigado a sair do local onde exerce a sua jurisdição sem a sua vontade. Eu falei para vocês agora há pouco de Brasilândia. Brasilândia, se o juiz quiser ficar 20, 30 anos em Brasilândia, ele pode ficar. Nada impede que o mesmo fique. E por que não fica? Devido à estrutura da cidade. A cidade até é boa, mas não se compara, por exemplo, a cidades maiores que têm uma estrutura, pelo menos médica e educacional, mais adequada. Nada contra qualquer tipo de município. Enfim, pessoal. Questão de inamovibilidade. O juiz, ele não sai se ele não quiser. Salvo relevante motivo de interesse público. Que o tribunal tem que decidir de forma unânime dentro da corte especial ou do plenário, dependendo do tribunal, e sempre fundamentado. Por exemplo, o juiz está há 20 anos numa comarca. Ele figurou já em 3 vezes, em 5 vezes, em 4 vezes anteriores alternadas na lista para ser promovido. Na 5ª vez, ele é obrigado a sair. Mesmo que ele não queira, se ele figurar na lista tríplice, chegou um determinado momento, ele sai pelo interesse público. Mas tem que ser fundamentado e bem justificado o interesse público. Porque o que aconteceria se o juiz não fosse inamovível? Aconteceria, por exemplo, vamos supor que o juiz de Água Clara mandasse investigar a conduta de todo o executivo municipal. Tudo. Prefeituras, secretarias, vamos colocar até o legislativo, prefeitura, secretaria, câmaras, etc. Queria fazer uma devassa na vida do município de Água Clara. E, de repente, num determinado dia, é estourada uma operação da Polícia Civil e do GAECO. E até semana passada estava em Ribas do Rio Pardo. Estoura lá tudo. Pega documento, prende todo mundo, faz um escarcéu. Manda a autoridade policial faz o BO, toma os depoimentos, enfim. E passa 2 dias, o Tribunal de Justiça manda soltar o prefeito, por exemplo, de Água Clara. Se o prefeito de Água Clara tivesse um lobby político grande, poderia conversar no tribunal e falar: doutor, ó, manchou meu trabalho. Não consigo mais trabalhar porque tem juiz me enchendo as paciências, dá um jeito de sumir com ele. Mandar ele para outra comarca, bem longe daqui, para não me encher as paciências. Resultado, ele poderia fazer isso. O tribunal poderia designar o juiz para outro lugar. Se não tivesse o critério da inamovibilidade. Com o critério da inamovibilidade, o juiz continua no lugar. Só sai se ele quiser. Tudo bem? E é uma garantia para quê? O juiz não tem que se atrelar a motivações políticas na hora que for decidir o processo. Ok? E por fim, questão número 4. Sobre o princípio da razoável duração do processo, é correto afirmar que a intenção do legislador foi de fixar limites rígidos para a tramitação das demandas? Justifique e fundamente. Está vendo o alerta aqui da Defesa Civil? Hoje foi diferente um pouco.
Os alertas falavam de Covid, de umidade do ar seco, umidade do ar baixo, desculpe, de frio, etc. Hoje vai falar da dengue. O pessoal se cuida da Covid, está esquecendo de limpar o quintal. Interessante. Muito bem. Respondendo à questão número 4. A intenção do legislador não foi de fixar limites rígidos, até mesmo porque é impossível você fixar um limite rígido para processo. E cada processo tem sua característica, cada processo tem sua particularidade, etc. O que o legislador constituinte derivado, lembrando que a razoável duração do processo adveio da emenda 45, que acresceu o artigo 78 na Constituição, dentre outros, a intenção foi de diminuir a demora na tramitação dos processos. A intenção foi essa. Determinando que a duração fosse razoável, que não se perdesse tempo com algumas questões, principalmente o Poder Judiciário. Tá? Por que principalmente o Poder Judiciário? Principalmente porque alguns processos demoram 3, 4 meses para dar um despacho, para o juiz impulsionar o processo. Advogados de autoria real têm prazo. Ministério Público tem prazo. Juiz, em regra, não tem. E tem questões que o advogado deveria se manifestar em 5 dias, manifesta em 10. Mesmo dentro do prazo, mas demora para se manifestar. Tá? E isso também não é razoável para o processo durar. Então, o legislador quis trazer um norte. O processo tem que ter uma duração razoável. Não pode se perder muito tempo. Quem colocou um tempo mais ou menos razoável foi o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, vamos lembrar, que dentre as suas atribuições é o controle administrativo do Poder Judiciário, administrativo e disciplinar do Poder Judiciário. É um órgão externo, ele não adentra no mérito das questões judiciais, isso é proibido ao CNJ. Mas as questões externas, questões administrativas, burocráticas, etc., aí pode, tá? E deve. Dentro das determinações do CNJ, ele colocou algumas metas, na verdade. E a meta 2 fixa o razoável de processo, o prazo de até 4 anos. Ou seja, até 31 de dezembro de 2020, com ou sem pandemia, porque ainda não foi modificada a meta, todos os processos que foram protocolados até o dia 31 de dezembro de 2016 devem estar julgados. Essa meta é renovada anualmente. Do ano passado, por exemplo, até 31 de dezembro de 2019, deveria ter sido julgados todos os processos distribuídos até 4 anos antes, até 31 de dezembro de 2015. E por que isso? Fazer com que a justiça torne-se um pouco mais célere. Tudo bem que a justiça só vai se tornar rápida a partir do momento em que casos que sejam possível a realização de acordo, de fato, ocorram esse acordo e o judiciário reponha os servidores que foram aposentados, que muita gente se aposentou e não teve concurso para repor essas vagas, e ampliar um pouco a estrutura também, torná-la menos burocrática. Aí talvez consigamos ter uma justiça mais célere. Pessoal, essa foi a resposta das 4. Quem mais se aproximou delas, eu dei a pontuação, tá? Como eu havia falado no começo aqui, para quem estava no começo da aula. Anne e Bárbara. E eu estendo aos demais. Eu gosto de aluno que argumenta bastante as questões. Tá? Eu gosto de aluno que coloca bastante argumentação. Logicamente que argumentações consistentes, argumentações coerentes. Tá? Então, neste sentido, eu atribuí a pontuação para aqueles que têm uma maior argumentação. E peço também para que a argumentação seja implementada também nas demais avaliações, tá? Porque o profissional do direito que não argumenta, dificilmente vai para frente, tá? Aqui, estou lendo aqui as notas dos senhores. Realmente aqui estou só um que não tirou notas acima de 7, tá? Só um que não tirou. Eu não vou citar nomes, lógico, mas que dá uma desperta para o professor. O professor pediu que a prova fosse manuscrita e o sujeito entregou digitada. Pedi para refazer, refez, só me refez da forma incorreta.
O importante é que mantenhamos o foco, estudando sempre. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida quanto à correção da prova? Aviso, se algum colega de vocês perguntar. Prazo para a vista é hoje. A primeira aula após a prova. Estou seguindo o regimento da instituição. A partir da aula de quinta que vem, já não falo mais da P1, vou falar da P2. Tá? Nós vamos ter mais 2 aulas ainda. Tá? Nós vamos ter a aula do dia 28 e a aula do dia 4. Eu falei para vocês os pressupostos processuais positivos. Eu tenho mais uma aula para falar dos pressupostos negativos e um pouco também do outro tópico que a gente vai falar, que se eu não me engano, são partes do processo. Tá? Então, nós vamos ter mais 2 aulas e o material dessas 2 aulas também cairá na P2. Tá? Então, por falar em P2, o que vai cair na P2? Competência, tá? Que não cai na P1, vai cair na P2. Competência. Ação, os tipos de ação. Pressupostos processuais. E, se der tempo, partes processuais. Tá? É esse o tópico que vai cair. Então, reforçando. Competência. Reforçando. Competência. Ação. Pressupostos. E o tópico da última aula, que provavelmente será partes. Tá? São esses os tópicos da P2. Tudo bem? Alguma dúvida? 2 já me sinalizaram que não tem dúvida. A Ania e a Bárbara. Bom, pessoal, não tendo mais dúvidas, como a aula de hoje restringe-se à correção e a gente está com a matéria em dia, eu vou encerrar por hoje, tá? E pedindo para que os senhores compareçam na aula do dia 28, que é a matéria nova que vai ter na prova, tá bom? Vai ser por essa mesma plataforma, eu vou continuar usando o Google Meet, que é uma ferramenta que permite interação em tempo real, tá? Facilita bastante a nossa comunicação. E, de uma certa forma, nos reaproxima. Também, mesmo que eu esteja vendo só as fotos de vocês e esteja vendo o vídeo, mas pelo menos é uma forma de reaproximação, tá? Eu agradeço a presença dos senhores, agradeço a audiência da aula. Muito bom dia, bom resto de semana. Vamos nos cuidar, continuar nos protegendo, sair o mínimo possível, se sair, use máscaras. Toda aquela questão que está no dia a dia. Usar máscaras, higienização constante e manter a distância das pessoas. Se alguém tiver que encarar alguma fila, dá um jeito de conscientizar as pessoas. Porque se eu estava no mercado e afastando as pessoas querem se aproximar. Eu entortei o olho assim, a pessoa desconfiou e se afastou. Porque realmente a questão é séria e exige cuidados. Aqui em Três Lagoas está crescendo os casos, devagarzinho está crescendo, então tem que tomar cuidado. Quem não é daqui, não sei a realidade de cada município, mas é importante que mantenhamos o cuidado. O cuidado daqui é o cuidado que volta em todo lugar. E se Deus quiser, vamos encontrar logo o remédio, a cura, e vamos nos livrar dessa peste, dessa doença. Obrigado, pessoal, a todos. Muito bom dia e até a próxima aula.